Reconciliai-vos com Deus, é agora o momento favorável. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja inicia o itinerário quaresmal. Iniciamos esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida, esse grande retiro que todos nós somos chamados a fazer junto com toda a Igreja. E a Igreja dá sinais de mudança na liturgia. Observamos a cor roxa, simbolizando a penitência, simbolizando o silêncio, a reflexão. Vimos que também nesse tempo não vamos cantar o Aleluia no momento da aclamação ao Evangelho. Nós não entoamos o Glória nos domingos, para que na Páscoa do Senhor possamos manifestar essa alegria do Aleluia e do Glória. E veja, a Igreja também nesse tempo não enfeita os altares com flores, mostrando esse tempo de sobriedade, também no canto, também na música. Ou seja, Deus, por meio da sua Igreja, quer que nós olhemos para dentro de nós, para o nosso coração, para que assim esse tempo da Quaresma seja um tempo rico de preparação para a Páscoa de nosso Senhor e também para a nossa Páscoa definitiva. Preparar-se bem no tempo da Quaresma não só é uma preparação para a Páscoa que vamos celebrar, mas também para a nossa Páscoa definitiva, quando passarmos dessa vida para encontrarmos em definitivo nosso Senhor. E a Igreja nos propõe os exercícios quaresmais. Esses exercícios que são a oração, a penitência e a caridade. Eles que estão presentes durante todo o ano litúrgico, nós somos chamados a rezar, somos chamados a fazer penitência, somos chamados a exercer a caridade. Mas, nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a intensificar esses exercícios, para que o nosso coração se abra mais ainda a Deus, para que cresçamos na nossa vida de santidade, para que cresçamos na intimidade com o Senhor. Por isso, o tempo da Quaresma, nós devemos iniciar fazendo alguns propósitos de vida espiritual. Ora, por que é necessário a oração? Por que devemos fazer oração? Porque a oração, ela combate a soberba da nossa vida. A oração, ela combate o orgulho que há em nós, porque aquele que reza, aquele que recorre a Deus, sabe que necessita de Deus, que não pode ir sozinho, que Deus é o seu Senhor, Deus governa a sua vida, e por isso reza, e por isso se põe diante do Senhor para rezar, pedir, louvar, agradecer a Deus, pedir perdão. A oração é um falar com Deus, é a capacidade de ouvi-lo e de falar com Ele. Portanto, a oração é extremamente necessária para a vida cristã. Em segundo lugar, a penitência. Por que a penitência? Por que fazer penitência? A penitência, ela combate a concupiscência da carne. Nós temos uma inclinação para os maus desejos.
e por isso é necessário ordená-los. E nós os ordenamos através da penitência, através da mortificação, através do jejum. E, ao mesmo tempo, esse exercício da penitência fortifica a nossa vontade, dá força à nossa vontade para dizer não àquilo que é contrário à vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, a penitência, ela apaga as consequências do nosso pecado, que chamamos de pena temporal. Por isso precisamos ter uma alma penitente. E nesse tempo da Quaresma, recorrer ainda mais à prática da penitência. Por fim, a caridade. Por que necessitamos fazer caridade? Em primeiro lugar, porque a caridade é a essência da vivência cristã. Nosso Senhor, Ele nos ensina dizendo que devemos amá-lo acima de todas as coisas e amar o nosso irmão por causa dele, por amor a ele. Portanto, sem a caridade, sem o amor, não é possível viver a vida cristã. A marca do cristão deve ser a caridade, e é ela que combate o egoísmo. Nós temos uma tendência a olhar em demasiado para nós, em demasiado para as nossas necessidades. A caridade faz com que olhemos para a necessidade do outro. A caridade faz com que olhemos para o outro e nos faz semelhantes a Deus. A caridade nos faz semelhantes a Deus. Portanto, se você ainda não fez os seus propósitos quaresmais, o seu dever de casa ainda hoje é fazer os seus propósitos, é preparar esse tempo da Quaresma e fazer ao menos um propósito de oração, um propósito de penitência, um propósito de caridade. Muito concretos. E não é necessário fazer nada muito grande, pequenas coisas que eu sei que serei capaz de fazer para crescer nesse tempo da Quaresma. E é necessário que eu busque um exercício diante de um determinado pecado que eu tenho para vencê-lo, diante de um defeito dominante em mim. Exemplo, se eu quero crescer na vida de oração, e se eu não faço oração nenhuma durante a semana, então eu vou me propor a um tempo de oração. Ou vou me propor a participar mais das missas no dia de semana. Ou vou me propor a visitar o Santíssimo Sacramento para estar alguns minutos diante dele. Para fazer um propósito de penitência, eu preciso olhar talvez para o meu defeito dominante. Se eu tenho dificuldade com a preguiça, então eu posso fazer uma penitência para vencer a preguiça, levantando-se imediatamente ao toque do despertador, não deixando para depois o trabalho que devo fazer agora, procurando fazer aquilo que me custa mais. Se a minha dificuldade é no comer, se eu tenho uma tendência à gula, então a minha penitência será com a alimentação. Então, vou tentar comer um pouco mais daquilo que não gosto nas refeições. Vou, talvez, tirar algo do que eu gosto muito, ou tirar alguma refeição durante o dia. Ou seja, há um leque de coisas que podemos fazer com relação à penitência, à mortificação, o jejum. E por fim, a caridade.
exercer a caridade de uma forma muito concreta, talvez escutando mais a alguém, ajudando de forma material, rezando por alguém de forma mais frequente. Tudo isso é caridade. Ou seja, fazer alguns propósitos para crescer na vida cristã. E veja, a igreja nesse tempo nos dá muitas graças para crescermos. É necessário abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, como vimos na segunda leitura. É um tempo favorável, é um tempo para conversão, para mudança de vida. E veja, também aqueles que quiserem viver esse tempo da quaresma com radicalidade, terá também a tentação do maligno, porque ele vai querer destruir a nossa caminhada quaresmal. Também haverá a nossa tendência a desistir, a nossa tendência a procurar o que é mais fácil. Por isso, meus irmãos, começar e recomeçar neste tempo da quaresma, para que celebremos com alegria a Páscoa de nosso Senhor. Então, decidamos viver bem. Vamos lá. Não nos faltará a graça de Deus, não nos faltará a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. A Igreja nos propõe esse tempo para que haja verdadeira mudança. E eu e você precisamos de mudança. Eu e você precisamos de conversão. Que o Senhor nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.